preparado para a aula de hoje? Então nós vamos estudar dois temas importantes para nossas aulas, tá bom? Primeiro é a noção de sintagma que a gente vai ter, tá certo? Nós vamos estudar o que são os sintagmas, que são blocos que tem lá na frase. Eu vou explicar isso com mais calma para vocês hoje, dar vários exemplos. E a gente vai trabalhar com o sintagma nominal, especialmente o sintagma nominal, em contraposição ao sintagma verbal. Um outro tema que a gente vai trabalhar é o processo de formação de palavras, que ocorre quando a gente acrescenta determinados morfemas, determinados trechinhos da palavra para criar sentidos diferentes. Por exemplo, ler é uma coisa, reler é outra. Então agora nós vamos trabalhar com a página 33 do livro didático. Você me acompanha lá? O tema da nossa aula específica são núcleos do sintagma nominal. Tá, por que classes de palavras podem ocupar essa função de núcleos do sintagma nominal? Basicamente é o substantivo. Por isso que nós vamos ver detalhadamente todos os tipos de substantivo para que você seja relembrado esse tema, ok? E a partir desse relembrar, nós entremos então na discussão específica do núcleo do sintagma nominal. Combinado? Primeira questão, então, é que o sintagma nominal ele pode ser preenchido, digamos assim, pode ter núcleo como um substantivo, como eu já disse, mas pode ser também, como por exemplo, pronome pessoal. Né? Vamos exemplificar aqui. Se eu digo, por exemplo, Maria foi à praia. Maria é um substantivo próprio, exerce a função de um sintagma nominal na frase, mas eu também posso dizer ela foi à praia. Então, esse pronome pessoal, que faz às vezes o substantivo que se refere a ele, é também considerado um sintagma nominal. Então, vamos começar com esse tema, com essa compreensão a respeito do sintagma nominal, para a gente entender um pouquinho melhor do que nós estamos tratando, tá certo? Um nome é meio complicadinho, mas na verdade ele é bem simples, vocês vão ver, eu prometo me esforçar para que vocês entendam, tá bom? A gente pode começar então, por exemplo, com o exemplo da página 33, né, que tem lá, as flores amarelas desabrocham na primavera, ok? Então nós temos as flores amarelas, vamos dividir essa frase em pelo menos dois blocos, combinado? Vamos dizer assim, as flores amarelas, pense se vocês conseguem concordar comigo, as flores amarelas desabrocham na primavera. Então nós temos esses dois grandes blocos que podem ser divididos e eles têm, porque tem determinada autonomia na frase, é diferente de eu dizer simplesmente as. Aqui eu estou dizendo as flores amarelas. Então, esse bloco aí é que vem a ser o sintagma nominal. Certo? Bem, então, o sintagma nominal, como o próprio nome já diz, ele tem como núcleo um nome, ou seja, um substantivo ou um pronome, pode ser, especialmente o pronome pessoal, né, como foi exemplificado aqui. E o sintagma verbal vai ter como núcleo o verbo. Na aula de hoje, a gente está interessado em te explicar o que é núcleo do sintagma nominal, certo? Eu vou ler o texto rapidamente aqui, para a gente começar, a partir do texto, contextualizar a nossa discussão. O texto que eu estou lendo está na página 33 e é intitulado Carta das Crianças para a Terra. Então, somos crianças brasileiras, queremos ajudar. Alô, planeta Terra, a vida pode melhorar. Nós, crianças, queremos ter voz. Voz para dialogar com a família. Voz para cobrar nossos direitos do poder público. Muita gente não conhece, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre todos os nossos direitos. Muitas crianças sofrem com a violência e com o trabalho infantil. Quando a criança trabalha, não tem tempo para brincar. Nós, crianças, queremos ouvir também assumir nossos deveres em casa, na escola e em todo lugar. Ter respeito e cuidado com o ambiente em que vivemos e com as pessoas com quem convivemos. Nós queremos que as famílias tenham condições de abrigar seus filhos. A falta de oportunidade para os pais acaba prejudicando a nós, os filhos.
Nós queremos que meninas e meninos tenham direitos iguais. Meninas e meninos podem gostar das mesmas brincadeiras, jogos e músicas, sem sofrerem preconceitos por isso. O mundo poderia não ter mais preconceito. Todos seriam mais felizes com sua cor, sexo, origem, aparência, cultura e religião. Mudar o mundo é tipo fazer um gol, é trabalho de um time. Para ficarmos juntos, nós precisamos respeitar as outras pessoas e as emoções delas, boas ou ruins. Por isso é importante saber perdoar e não guardar rancor. A partir dessa discussão, desse texto, o livro didático de vocês é encaminhado para uma discussão, além de perguntas relacionadas ao texto, do ponto de vista da gramática, é inserido aí o tema substantivo. Por que nós estamos vendo substantivo? Justamente para chegar no elemento nuclear do sintagma nominal. Eu vou retomar aqui rapidamente os tipos de substantivo, certo? Para a gente dar uma discutida e depois chegar lá no sintagma nominal. Vamos relembrar então? Os substantivos podem ser, a funcionalidade dele, antes de qualquer coisa, é nomear seres, por exemplo. Pode nomear, por exemplo, casa, cadeira, sensações, alegria, tristeza, lugares, São Paulo, e nomear também objetos, pessoas, por exemplo. Então, nós temos vários tipos de substantivo que estão definidos aqui na página 34, primeiramente pensando em primitivo e derivado. Vamos relembrar que pedra, por exemplo, é um substantivo primitivo, tá? Antes vem o substantivo pedra, para depois vir o substantivo pedreiro. Então, pedreiro é o que nós chamamos de derivação sufixal, a gente já vai amadurecer isso, mas é uma palavra derivada. Pedreiro deriva de pedra. É simples de entender. No caso do composto, tá, em contraposição ao simples, nós temos o substantivo composto. Como exemplo, eu poderia falar porta-retrato, por exemplo. Tá? Então, eu tenho duas palavras, né, dois radicais, digamos assim, para formar uma terceira palavra. Então, essa composição me diz que esse substantivo é composto. Também tem o substantivo comum, que é cadeira, acabei de exemplificar ali. Também tem o substantivo próprio, por exemplo, né, que nomeia seres especiais, digamos assim, específicos, né? Por exemplo, Curitiba, São Paulo, nomes de obras, tá certo? E o comum já tem, em contraposição ao próprio, uma denominação mais genérica. Existem várias cadeiras, existem várias mesas, então o nome que eu dou para esse objeto é um substantivo comum. Um outro substantivo sobre o qual eu posso falar é o substantivo coletivo, que nomeia conjunto de seres, né? Cáfila, cardume e assim por diante. Você já viu esse tema, que eu estou passando rapidamente para a gente relembrar mesmo, certo? Vamos para as páginas, os exercícios 15 e 16 da página 34, para a gente ficar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando, certo? Então, exercícios 15 e 16. Por exemplo, no texto que eu li, né, você acompanhou lá, as crianças nomeiam 2 lugares onde devem assumir seus deveres. Que lugares são esses? Lembram? Casa e escola. Então, essas duas palavras que são nomeadas são exemplos claros de substantivos. Então é daí que parte a nossa discussão, né? Que tipo de substantivos seriam esses, né? A gente poderia classificá-lo basicamente como substantivo comum, é o primeiro exemplo, né, que nós aparecemos lá, como substantivo primitivo. Isso é importante também ressaltar. O substantivo ele não é apenas comum. Ele pode ser comum, pode ser primitivo e assim por diante. Mais de uma classificação pode compor ou pode ser relacionada aos substantivos. Bem,
Então, com essa retomada de exercícios, nós temos ainda, por exemplo, um exercício interessante aqui, que seria o exercício 16. Vamos pegar aqui. Reler esse trecho lá do texto que a gente leu, tá? Meninos e meninas podem gostar das mesmas brincadeiras, jogos e músicas, sem sofrerem preconceito por isso. Então, de acordo com a carta, a pergunta que vem, meninos e meninas podem gostar das mesmas atividades. Que atividades são exemplificadas na carta? Mais uma vez, a gente vai ter como resposta substantivos, que são brincadeiras, jogos e músicas. Então, a gente tem no texto, claro, vários substantivos em várias posições da frase e todos eles vão ter essa funcionalidade, a funcionalidade de nomear seres. Bem, a próxima etapa nós trabalharemos também mais detidamente sobre o núcleo do sintagma nominal. Para essa discussão, né, a gente vai pensar um pouquinho nesse texto aí, ainda, Cartas das Crianças para a Terra, e a gente vai trabalhar um pouquinho os sintagmas que podem aparecer aí, tá bom? Eu vou ler para vocês, tá, algumas expressões, e vocês vão dizer para mim qual é, na opinião de vocês, o núcleo, ou seja, o substantivo que pode exercer o que exerce essa função nuclear nessas expressões que eu retirei do texto. Bem, nós temos então crianças brasileiras, tinha lá no texto. Tínhamos a vida, nossos direitos, muitas crianças, nossos deveres, respeito e cuidado e, por último, a falta de oportunidade para os pais. Esse aí já é voltando lá um pouquinho então, no primeiro exemplo, tá? Seria crianças brasileiras. O que de fato aqui é nuclear e o que está acompanhando esse núcleo? Vamos pensar assim. Crianças, naturalmente, não é difícil de a gente decidir isso, é o elemento nuclear daquela expressão. A vida não vai ser o artigo, lembra de artigo? Ou os artigos definidos. Então, vida é o elemento nuclear daquele sintagma ali. Nossos direitos, tá? O núcleo vai ser direitos. Muitas crianças, o núcleo será crianças. Nossos deveres, deveres. Respeito e cuidado, menos o e, que é a conjunção que une, respeito é um núcleo e cuidado é outro. Esse sintagma é um pouquinho maior, é um pouco mais complexo, mas a falta de oportunidade para os pais. Então, na opinião de vocês, qual é a palavra, digamos assim, nuclear desse grande sintagma que nós temos aí, certo? Seria qual palavra, na opinião de vocês? Percebam que a palavra falta aí, que está depois do artigo ali, é que está funcionando como elemento nuclear de tudo isso que está tendo aí, tá certo? Então, é assim que vai funcionar o sintagma nominal. Sempre haverá uma palavra, um elemento nuclear, que vai fazer, digamos assim, as honras da casa para a compreensão mais geral do sentido, e alguns elementos que vão estar do lado dele, como por exemplo, os artigos, os pronomes, que estão no momento do lado esquerdo, a casa, muitas pessoas, né? Estão no lado esquerdo desse núcleo, que são chamados de determinantes, tem um exercício que trata sobre isso daqui, compõem esse sintagma nominal, certo? Vai ter também adjetivos, por exemplo, as casas bonitas, as casas confortáveis. Então, o confortáveis também é um adjetivo que compõe esse grande sintagma nominal. Agora a gente vai para o livro de atividades, no exercício 6, da página 7. Deixa eu localizar aqui. E nós vamos fazer alguns exercícios para nós compreendermos um pouquinho melhor
tudo isso que está sendo dito aqui, certo? Deixa eu só localizar a página aqui, página 7, vamos lá. Está entendendo o conteúdo? Ó, aquilo que eu disse para vocês, o nome é meio estranho, mas ele é de fácil entendimento. Vamos lá, página, exercício 6, página 7. Vamos pegar aqui. Então, tem uma chamada, né? Leia a chamada a seguir e responda às questões propostas. Vamos pensar lá. Reflita aqui comigo. Eu vou fazer alguns exercícios juntamente com vocês e depois que a nossa aula terminar, você vai resolver os exercícios relacionados a isso que eu estou te dizendo aqui. Combinado? Primeiro, leia a chamada a seguir e responda as questões propostas. O bicho vai pegar. Tá? Você tem aqui essa chamada, né? E, na opinião de vocês, o que é de fato aí o sintagma nominal? Porque é isso que vai ser cobrado lá na página 8. Identifique o sintagma nominal da chamada. Bom, o que tem como elemento nuclear? O substantivo é o bicho. Agora, nesse o bicho, que seria o sintagma nominal, eu tenho uma palavra que é mais importante, o nuclear, digamos assim. Sem ela, não tem sentido completo. E aquilo que acompanha esses núcleos aí vão ajudar a contribuir para a significação desse sintagma. No caso aqui, nós temos como núcleo, claro, a palavra bicho, é um substantivo simples, comum, né? E ele é o núcleo desse sintagma nominal, certo? O, que é aquele determinante que eu estava te falando, está na posição esquerda antes do núcleo, é chamado de determinante, certo? Bem, nós temos também o exercício 7, vamos fazer juntos? Esse exercício é bom porque a gente tem uma compreensão bem clara do que vem a ser o sintagma nominal. Então, primeiro lá, os torcedores são fanáticos, né? Qual que é a palavra, qual que é o sintagma nominal aí que eu teria? Os torcedores. Tá? E desse os torcedores, eu tenho a palavra torcedores exercendo o papel de núcleo desse sintagma nominal. Depois nós temos os jogadores conquistaram 2 títulos. Está aqui no livro, na página 8. Está conseguindo acompanhar? Então, os jogadores é o sintagma nominal, porque você pega aquele bloco que tem sentido autônomo. Lembra? Que tem uma certa autonomia a ponto de eu poder dividi-lo, pelo menos mentalmente, na minha cabeça, para entender que são blocos que têm uma certa autonomia de sentido. Certo? Bom, então, jogadores seria o núcleo sintagma nominal na letra B. Na letra C, ó, esse já é maior, né? O sintagma. O mistério é uma frase nominal grande, mas é um sintagma nominal. O mistério sobre a foto mais famosa de Pelé. Também foi retirado lá das discussões do livro. Qual é a palavra mais importante aqui? Será que é Pelé? Não. Qual que é a palavra lá? Está bem no iniciozinho. Mistério. Então, tudo isso que envolve aqui esse grande sintagma está para ampliar o sentido da palavra mistério, que aqui é nuclear. Combinado? O outro seria, o técnico tem 38 anos. Né? Nós temos técnico, que é um elemento nuclear, é um substantivo. Lembrem, o núcleo tem que ser cumprido, tem que ser ocupado por um substantivo ou por um pronome que faça as vezes do substantivo. Aquele exemplo que eu dei. E o outro, placar, analisa os números da Copa. Então, o nome, né, da revista, enfim, placar aqui exerce o papel de núcleo de sintagma nominal. Ou seja, eu posso ter o núcleo do sintagma nominal sendo acompanhado por algumas palavras, sejam os determinantes, sejam os adjetivos, mas eu posso ter também apenas uma palavra, exercendo esse papel aí de sintagma nominal, tá? Desde que ele seja um substantivo ou um pronome, como eu exemplifiquei lá, como é o caso de ela, eu, por exemplo. Para a nossa discussão de agora, na aula, os processos de formação de palavras, certo? Então a gente vai estudar pelo menos 4 processos de formação de palavras. Eu vou exemplificar cada um deles para que vocês compreendam melhor, certo? Nós temos basicamente, de uma maneira mais geral, 2 processos de formação de palavras. O primeiro é o processo de derivação,
que a gente já conversou um pouquinho, tá? Ler, reler, por exemplo. E nós temos o processo de composição. Já vou explicar exatamente o que quer dizer cada um deles. Vamos começar com os processos de derivação. O primeiro processo sobre o qual nós podemos falar é o processo de prefixação, né? Nós entendemos por derivação por prefixação ou derivação sufixal. Vocês também podem encontrar esse nome aqui. Vamos aos exemplos. Ver, rever. Não é a mesma coisa ver do que rever. Feliz, infeliz. Honesto, desonesto. Percebam que nós estamos, com esses exemplos, vamos parar um pouquinho aqui para pensar neles, atribuindo outros significados. Nesse caso, o significado de repetição, em rever, com o re, o significado de negação, tanto em infeliz quanto em desonesto. Então, o processo de prefixação me permite mudar os sentidos das palavras. É bastante diferente você dizer feliz e você dizer infeliz. Então, essa construção dos sentidos a gente consegue pelos prefixos aqui, tá certo? É bom lembrar que o prefixo está no início, antes desse trecho da palavra, que se chama radical. Vamos pensar na palavra feliz, feliz sendo radical, e eu acrescento um trechinho, um morfema, tecnicamente falando, que é o in, para dar um outro sentido. Honesto, né, que é um adjetivo, eu coloco desonesto, acrescento des para atribuir o sentido de negação. Bem, eu posso também colocar esses trechinhos, esses morfemas, depois do radical. Como, por exemplo, a palavra bom, que é um adjetivo, estamos falando agora não só do substantivo, mas de qualquer palavra, né? De palavra que pertence a qualquer classe gramatical, certo? O que interessa aqui é entender os processos, ok? Bem, na palavra bom eu posso dizer bondoso, lembram? O bondoso, essa partezinha que está aqui, é o oso, foi acrescentada ali para mudar, por exemplo, no caso aqui é a mesma classe. Posso dizer bom e bondoso, ele é uma palavra derivada, os dois são adjetivos, mas o bondoso é uma palavra derivada de bom. Brasil, eu posso também acrescentar um sufixo brasileiro. Tenho ali esse finalzinho que é o eiro, dando esse sentido, né, de origem, por exemplo. É importante lembrar que esses morfemas têm sentidos. Sentido de negação, sentido de origem, certo? E quanto mais nós somos estudando e amadurecendo esse tema, a gente vai voltar e vai comentar isso. Mas eles não estão ali à toa, eles estão ali porque eles têm sentido, embora não sejam palavras, mas eles compõem as palavras e acrescentam determinados sentidos nela. Porta, porteiro, capaz, capacidade, certo? Então nós temos aqui esse tipo de derivação que é o chamado derivação sufixal. Temos também o próximo processo de derivação é por prefixação e sufixação. Como em infelizmente, por exemplo, nós temos aqui a palavra infelizmente, nós temos dois morfemas, aliás três. Nós temos feliz, que é o radical, antes dele eu coloco o in, que é um morfema que me indica, transforma a palavra feliz juntamente com o mente em advérbio, certo? Então eu tenho o in, que é o prefixo, e tenho o mente, que é o sufixo. Então eu posso ter, lembrando que eu poderia ter infeliz sem esse sufixo, você já vai entender esse meu raciocínio, por que eu estou dizendo isso, e também eu tenho felizmente. O próximo processo de derivação é a derivação por parassíntese, a chamada derivação parasintética, em que eu acrescento o prefixo e o sufixo, mas agora eles devem estar simultaneamente na palavra. Vamos a um exemplo, no caso entristecer, despedaçar, emudecer, por exemplo. Essas três palavras dependem
para a construção dos sentidos, para ter sentido na língua portuguesa, da inserção do prefixo, que é o em, no caso de entristecer, e do esser, que é o sufixo. Então, quando eles não podem ser retirados da palavra, porque nesse caso haverá perda de sentido, a derivação vai ser chamada de parasintética. Despedaçar. Tem o des, que é chamado do prefixo, e o sar, ou assar ali podemos pensar, ou simplesmente o ar. Então temos trechos da palavra morfemas que têm que conviver juntos, né? Pedaço, despedaçar. Percebendo que a gente foi inserindo trechinhos desses morfemas e não dá para ser pedaçar e também não pode ser somente o despede ali, alguma coisa nesse sentido. Então eu preciso despedaçar, ok? Bom, eu tenho também a palavra emudecer, que eu preciso do prefixo que é e preciso do sufixo que é esser. Então essa junção que eu preciso ter necessariamente é que compõe a derivação parasintética. Um outro processo, para finalizar, é o processo de composição. Nesse processo há uma junção de palavras para se formar outra. E nessa junção, quando a gente faz, não há perda fonética. O que quer dizer isso? Não houve perda de som, não houve perda de letras. Vamos pensar na palavra passatempo. Eu tenho passa mais tempo. Então, na união dessas duas palavras, que é passa e tempo, eu formo uma terceira. Essa formação é o que a gente chama de composição por justaposição. Nós colocarmos lado a lado essas palavras sem perda de fonemas, ok? É o caso de guarda-chuva, por exemplo. Então, o próximo exemplo seria o processo, esse seria o de composição, e o próximo processo de formação de palavras é o processo de formação por aglutinação, que é o próximo item que nós vamos ver agora, certo? Se na junção das palavras houver perda de fonemas, né, algum som que sumiu nessa junção, nós temos um processo de composição por aglutinação, certo? Então, vamos pensar na palavra planalto. Né? Planalto vem de plano mais alto. Então, percebam que na construção da palavra planalto, pelo menos o O foi embora. Então, quando eu juntei dois radicais, duas palavras, e formei uma terceira, e sumiu um sonzinho ali, digamos assim, uma letra, um som, nesse caso. Melhor dizendo, perda fonética. Então, eu tenho, nesse caso, uma composição por aglutinação. Um outro exemplo sobre o qual nós podemos falar é pontiagudo, ponta mais agudo, certo? Você tem vários exercícios no livro de atividades, busque lá, tem vários que remetem a essa discussão, tá? De todos esses processos de formação de palavras. Eu quero que vocês me prometam que vocês vão fazer os exercícios para que vocês possam compreender melhor tudo que foi dito aqui, certo? Foi um prazer.